De todos os aspectos de personalidade que a gente discutiu até agora, esse traço, esse fator de personalidade, quanto mais alto você tem, maior o seu risco de depressão ou ansiedade. Não quer dizer que você terá, mas o risco é muito maior. E aí a gente chega no reino das emoções negativas, que é o traço do neuroticismo. Então, lembra do filme Divertidamente? Que tem as emoções lá, né? Quem não viu precisa ver, né? Esse filme é muito bom, inclusive. Tem a alegria, a raiva, tem o nojinho, tem o medo e tem a tristeza. O filme começa, e esse filme é genial por conta disso, com alegria é tudo de bom, e toda vez que a tristezinha queria chegar, a alegria encostava ela. E todo mundo falava, não, vai pra lá, tristeza, vai pra lá, você não é importante. Que a gente tem essa tendência, achar que a alegria, que é uma emoção positiva, é super bom, enquanto a tristeza, que é uma emoção negativa, é super ruim. Quando não é verdade. Ao longo do filme, você vai descobrindo a importância da emoção negativa, a importância da tristeza. Porque se eu não tenho emoção negativa, é o paciente na fase, por exemplo, de um episódio de mania eufórica no transtorno bipolar. Eu vou ficar maníaco, patologicamente, com o meu humor elevado, expansivo. Isso não é bom. Então, emoções negativas, apesar do nome ser negativo, não necessariamente são ruins. Elas são protetoras. Exemplo clássico. A emoção negativa básica, qual que é? Que todo ser humano tem, que inclusive várias filosofias e religiões dizem que é a essência da própria realidade. A vida é dor. Não é isso? É uma das 4 verdades faladas no budismo, né? A vida é essencialmente sofrimento. Você vê isso em outras filosofias. Então a dor parece assim, não, vamos abolir a dor. Acontece que existem pessoas que não sentem dor. Existem pessoas que têm uma mutação genética, elas não sentem dor e raramente sobrevivem depois da adolescência. Mas então quer dizer que eliminar a dor é ruim? É super ruim. É tão ruim que é incompatível com a vida de longo prazo. Porque a dor é um sinal de dano. A dor tá lá para te proteger de um dano maior. Então, o que acontece com pessoas que têm essa alteração genética de não sentir dor? Ela começa com um sapato, um tênis apertado no dedo e ela não sente dor. Ela usa isso uma semana, de repente virou uma úlcera. De repente infeccionou, ela não tá sentindo dor. De repente precisa amputar o pé da pessoa por conta de um tênis apertado. Tudo porque ela não é capaz de sentir a dor. É um sinal de dano, é um sinal importantíssimo. Ela sinaliza, né? Ela mostra, ela coloca em evidência alguma coisa. Né? E te protege. Emoções negativas existem para te proteger. Senão, ela não estaria no nosso cérebro, se não fosse importante para a sobrevivência. Então, a gente sabe que eliminar a dor é um péssimo sinal. Eliminar a tristeza é patológico. Se você elimina a dor por completo da sua vida, e se existe uma alteração genética, você morre mais cedo. Bem mais cedo, na verdade, sofre muito. Se você elimina a tristeza ou qualquer emoção negativa, você pode entrar na mania eufórica, por exemplo. Então, o reino de emoções negativas é importante e o traço de personalidade fala pra gente do reino das emoções negativas é o neuroticismo. No traço de extroversão, lembra que eu tinha uma maior sensibilidade para emoções positivas. No traço de neuroticismo, agora eu tenho uma tendência genética, um padrão de personalidade com maior sensibilidade a emoções negativas. E vamos para as perguntinhas para as pessoas entenderem o que é neuroticismo e o que não é. Também. Vamos lá, o neuroticismo então. O neuroticismo se divide também, a gente escolheu dividir em 2 aspectos cada um. Vamos buscar a neurobiologia disso. Você está de frente para uma ameaça. Você tem 2 tipos de resposta. Freeze, que é congelar, ficar parado. Isso acontece muito. Imagina um carro que vem para cima de você. Você paralisa de medo. Essa é a reação frente à ameaça de congelar. E eu tenho um outro tipo de reação que é agressão defensora. Então, um assaltante vem, eu paraliso de medo ou eu luto. Então, eu tenho esses 2 tipos de reação frente à ameaça. Isso está exatamente ligado aos 2 aspectos de neuroticismo. São maneiras de se defender de ameaça. Vamos ler as frases que vai ficar mais claro qual o tipo de reação que a gente quer. Primeiro aspecto, passividade ou chamar de depressão. Primeira frase, eu fico com muitas dúvidas sobre as coisas. Frequentemente me sinto triste. Não me sinto confortável comigo mesmo. Frequentemente me sinto deprimido. Me sinto ameaçado facilmente. Me preocupo com as coisas. Sou facilmente desencorajado. Fico envergonhado facilmente. Eu fico com medo de muitas coisas. Eu me sinto sobrecarregado por eventos e acontecimentos. Tá vendo que todo esse aspecto tem a ver com esse congelamento, medo. Eu tô percebendo a ameaça no ambiente. Eu estou congelado. A minha reação é paralisar frente a esse medo. É isso que esse aspecto neuroticismo tá dizendo. Ó. Eu sinto medo, eu tenho dúvida, eu fico triste, eu me sinto deprimido. Mas eu posso sentir essas coisas sem necessariamente paralisar?
Claro, tipo, sentir muito medo, muita preocupação, depressão, ficar deprimido e não paralisar. Nós não somos escravos das nossas emoções, apesar das emoções influenciarem muito. Então eu posso ir com medo mesmo. Eu posso me considero ter um cara muito medroso. Mas você vai. Na verdade o medo me motiva, de certa forma. Tipo, o medo de tudo dar errado e coisas assim faz eu fazer mais, trabalhar mais. Exatamente. Esse aspecto aí, tudo que ele tá querendo dizer pra gente é o quê? Eu sinto mais intensamente ou menos intensamente essa ameaça percebida e a minha reação frente à ameaça pode ser de me encolher. É uma sensação, é como eu estou. E esse aspecto de emoção negativa claramente está altamente associado à ansiedade e depressão. De todos os aspectos de personalidade que a gente discutiu até agora, esse traço, esse fator de personalidade, quanto mais alto você tem, maior o seu risco de depressão ou ansiedade. Não quer dizer que você terá, mas o risco é muito maior. E uma coisa importantíssima, às vezes se eu tenho uma depressão na minha vida, mas eu tenho baixo traço de neuroticismo, a chance da depressão se repetir é menor. Mas se eu tenho uma depressão na minha vida e eu tenho um alto traço de neuroticismo, a chance de se repetir é muito maior. Porque minha personalidade não é só aquela questão clínica, aquela fase de uma... Porque depressão clínica é diferente disso aqui. A gente tá falando de personalidade, uma forma de ser ao longo do tempo. E por isso é importante conhecer a sua personalidade. Porque se eu sei que eu tenho um alto traço de neuroticismo, deixa eu cuidar disso. Porque a gente tem várias maneiras de cuidar, de melhorar isso, etc. Terapia é uma dessas maneiras, mas temos várias maneiras de cuidar disso. E vamos ver o segundo aspecto de neuroticismo, que tem a ver com volatilidade. Lembra? É uma agressão para me defender. São novamente as frases, escolhe de 0 a 10. Eu fico nervoso facilmente. Eu me sinto irritado com frequência. Eu fico triste facilmente. Eu não mantenho as minhas emoções sob controle. Eu mudo muito o meu humor. Eu frequentemente perco a compostura. Eu sou uma pessoa cujo humor muda facilmente. Eu fico incomodado facilmente. Eu fico agitado facilmente. Eu fico inquieto facilmente. Veja como a gente ainda tá no... a gente ainda tá no reino de emoções negativas, mas é bem diferente. Você vê com alto traço aqui desse aspecto de passividade e depressão, tem mais a ver com o quê? Eu fico triste na minha, me sinto ameaçado, me sinto ansioso, quero fugir daquela ameaça, eu fico congelado devido a essa ameaça. Quando a volatilidade, eu já estou me irritando mais, meu humor muda mais, eu fico mais explosivo, eu me irrito mais facilmente, eu fico inquieto, eu fico agitado mais facilmente, e tudo isso tem a ver com a sua percepção da ameaça no ambiente. Interessante o neuroticismo ou não? Muito, cara. Eu já fui mais raivoso. Um tempo isso passou. Com a terapia também. Exatamente, porque isso muda muito, né? E as pessoas que pontuaram alto em neuroticismo, que consideram que ouviram sobre isso e se reconheceram, precisam cuidar disso. Por quê? Para não deixar que isso extrapole para algo clínico, de uma depressão, de uma ansiedade. E quando a gente tá falando de um transtorno depressivo, de um transtorno de ansiedade, a gente já tá falando de algo que passou do limiar, que não é mais só a personalidade, e algo que chegou no ponto clinicamente significativo e começa a prejudicar a funcionalidade da pessoa. Mas isso também diz outra coisa, né, cara? Que às vezes a pessoa, ela se identifica com isso, ela se sente mais sensível a emoções negativas, é uma pessoa mais emotiva, às vezes é uma pessoa mais ansiosa que normal e às vezes se sente culpada por isso, né? E acha que tem que ser diferente. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Se aquilo não chegou num nível patológico, mas aquilo às vezes faz parte da personalidade dela. Tinha uma frase que eu gostava muito, né? Não importa o que foi feito com o homem, mas sim o que ele faz do que fizeram dele. Quer dizer que o ser humano não é um objeto passivo. Nós somos influenciados pelo ambiente, mas nós temos agência. A gente consegue fazer algo daquilo que foi feito de nós. Existem escolhas, existem formas. Se você tem um alto traço de neuroticismo, isso tem uma alta influência genética. 45 a 50% da sua personalidade é explicada por genética e o restante pelo ambiente que você é criado. Quer dizer que algumas pessoas irão nascer com alto traço de neuroticismo. E eu preciso olhar para isso, e se isso está levando a disfuncionalidade, sofrimento para mim, há maneiras de cuidar disso. A terapia vai ajudar demais a mudar a minha percepção e a forma como eu enxergo as coisas, vai desafiar a sua percepção no bom sentido de checar a realidade. Porque uma pessoa com alto traço de neuroticismo, às vezes fala, aquela pessoa tá falando mal de mim, ela me quer mal, ela me olhou direito, me olhou torto. Por quê? Porque eu vi o olhar
olhar torto, que outra pessoa com baixo traço de neuroticismo não ligaria para aquilo, nada demais, a pessoa tá com cisco no olho. Mas para pessoa com alta sensibilidade, a emoção negativa, opa, deu algo ruim aqui, ela tá falando mal de mim, ela não gosta de mim, tem algo acontecendo aqui. Essa ansiedade maior. Ela começa a ver o mundo como muito ameaçador, né? Assim, meio que, qualquer coisa que a pessoa faça... Eu já contei essa história aqui uma vez. Teve um convidado que veio aí ele foi lá e, tipo, olhou o relógio, assim. Aquilo ali me destruiu, cara. Eu entrei na terapia, tipo, mal, assim, falando, caramba, acho que o cara não tava gostando, tava querendo ir embora logo e tal, não sei o que, mas foi eu interpretando aquela situação. Não tinha nada a ver. Depois eu conversei com um cara, que a gente acabou virando amigo, e, tipo, ele falou, cara, foi só um ato automático, sabe? Olha como é louco, a gente começa a interpretar o mundo da forma que a gente acha que tudo que a gente tá interpretando é real, né? Exatamente. E não é, não necessariamente.